E aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo. Escola Sabatina, né? Vamos O cara começar. falou, não, Vou introduçãozona fazer uma aqui, aí, introduçãozinha aqui. Eu não sabia o que falar, então. Enfim, vamos começar a Escola Sabatina. Essa semana tem o tema O Interior e o Exterior, lição número 6. dentro, fora, não tem embaixo. Musiquinha do tema de hoje. É verdade. E é isso, vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, que o Santo Espírito nos ilumine, para que possamos aprender mais de Ti e da Tua Palavra. Peço perdão pelos nossos pecados e que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Jean, Beleza. Eu tô aqui, eu. pode começar. Título da lição número 6. O interior e o exterior. Vocês sabem aí o texto bíblico de cor da semana? Embora seja 20, não, seja 17 versos, né? Não. Na realidade é que eu não lembro, mas... Cara, Vocês sabem, eu li tem um nesse trecho site, é Mateus. exclusivo. É É Mateus. Mateus 23, né? Do 13 ao É, 30. lê E o 27 ao 30, que é o mais... É o foco, né, desse grupo, né? eu No do preparei 20 um eu mini sempre resumo a tenho. respeito desse texto. Eu vou ler primeiro os versos, né? Do 27 ao 30. Depois eu leio o mini resumo que eu fiz. Show de bola, meu bacana. Show de... 23, do 27 ao 30, né? Pronto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E agora o resumo que eu fiz, né? No texto em questão, Jesus está repreendendo os fariseus e escribas, né? Por imporem regras e leis criadas por eles mesmos e que eles mesmos nem praticavam. Tipo, eles diziam que praticar essas leis, eles se tornavam justos se você praticasse. E Jesus também critica o fato de eles serem hipócritas, porque eles queriam que tudo fosse para fazer certo, mas por dentro eles faziam tudo errado. Interiormente eles não estavam nem aí para amar a Deus corretamente. Era basicamente só o exterior deles que era o certo. Engraçado, né? Engraçado não, mas é engraçado que eles, tipo, falavam, né, que se tivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. Aí chega Jesus, fala uma ou duas coisas pra eles. Opa, bora matar esse cara. Sim, caraca, agora que eu vou pensar. Tipo, acho que isso não é um xingamento da nossa época, né? Hoje ninguém chega e fala, tipo, você é um caixão, ou você é uma sepultura, que por fora é toda ornamentada com flores, mas por dentro é um corpo morto, né? Ninguém fala Acho que isso, eu né? nunca ouvi ninguém falar isso, não. Eu também nunca... Né? Mas é pesado, né? Você para pra pensar, bicho. Você ser um túmulo Hoje em dia bonitinho, a galera chama ornamentado. peso morto, alguma coisa assim. Peso morto de inutilidade, né? No sentido de inutilidade, imagina. É, Mas vocês já viram um sepulcro bonitinho e disse, nossa, que legal, e imaginou o que tem dentro? Não, eu já falei isso aqui é legal, mas eu nunca pensei no que tem dentro. é Tem... assim que eu penso sobre... É o Taj Mahal, né? É, Taj Mahal. O Taj Mahal tem gente morta? Teoricamente o cara fez pra mulher dele que morreu. Sim, é verdade. Caramba, olha aí, aqui é cultura, querendo mais cultura, meu querido. Aí, Choque de cultura! Achou que não ia ter cultura? Achou errado! e aí? Atribulado. Atribulado. Vamos mudar o sentido da palavra que o cara fala.
Então a gente tem o... Beleza, vamos pegar esse exemplo aí, vou confiar que isso não é uma fake news do Lucas, mas que o Taj Mahal, né, bonito e tal, e feito pensando em alguém morto, ou enfim, ou as pirâmides, né, por exemplo, que são extremamente grandiosas e tal, e são túmulos, né? Dentro tem pessoas mortas. Por mais que dentro também tenha ouro, riqueza, tem lá a múmia, né? Que a múmia não é a coisa mais bonita, né? O pessoal faz filme de ação, de terror, sei lá, com múmia. Então não é um negócio bonito, né? É Mas verdade. a lição ela vai falar sobre isso. Ela tem esse texto. O que é que ele implica no estudo da lição dessa semana? Qual a importância dele para o tema que vai ser estudado, né? O interior e o exterior. O que é que vocês É, acham? é justamente isso que Jesus fala, né? De que eles eram bonitos por fora, mas por dentro eles estavam mortos. E, e levando o nosso exterior, interior, vai falar também, não sei se é na parte de quinta ou é terça, que ele vai dizer que a gente tem que ser o mesmo. A gente não pode ser bonito por fora e morto por dentro, ou vivo por dentro e morto por fora. Tipo, vai ter uma contradição aí. A gente tem que ser os dois na mesma, da mesma forma, né? Sim, sim. E tem outra pergunta aí. O que é que essa lição, especificamente, tem a ver com a lição geral, que é o Como Conhecer a Vontade de Deus, né? O título da lição jovem. O que é que isso tem a ver, Lucas? Lança braba aí pra nós. É boa pergunta. Eu tava pensando nisso aqui agora, porque a gente pega a lição dos adultos, né? Como interpretar as escrituras, né? Tá falando sobre texto bíblico, leitura, interpretação e tudo mais. A dos jovens foi para outra linha, né? De como conhecer a vontade de Deus, né? Como saber qual é a vontade de Deus. E Uhum. aí foi para a área mais prática. Então a gente o interior e o exterior envolve não necessariamente o como conhecer a vontade de Deus, mas entender que a vontade de Deus é uma mudança, né? Uhum. Apresentar aqui a vontade de Deus é que a gente tem uma renovação de vida. E durante a lição ele vai falar, inclusive, o texto de 2 Coríntios 5, né, do 5:17, que é aqueles que estão em Cristo são nova criação, né, nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fez tudo novo. E aí a esses que são nova criação foi dados o ministério da reconciliação, porque Cristo reconciliou eles com Deus e agora eles anunciam a reconciliação por meio de Cristo, né? Então Sim. a gente tem uma ideia de como funciona esse por dentro e por fora, mas essa mudança que envolve identidade envolve missão. A gente já falou algumas vezes, algumas reuniões, não só na lição, que identidade, saber a nossa identidade envolve reconhecer nossa missão. E essa identidade de nova criação, de novos seres humanos, envolve reconciliação, anunciar a reconciliação que nos foi dada. E aí vamos para o primeiro dia, né? A busca por autenticidade, sábado, 2 de maio. O que é que esse dia, né, específico vai trazer sobre o tema? Vamos lá. Eita, cara, agora eu nem lembro mais o que foi que eu falei no sábado. Só um minutinho. Ele vai falar um pouco sobre a questão ele vai abordar, eu lembro que ele fala sobre a Ah, questão sim. de tipo, Lembrei. você ter algo diferente, né? Tipo, É, você ser autêntico. Ele vai falar é sobre ele autenticidade. vai, ele vai falar sobre cada geração, tipo, sei lá, acho que nos anos 70 foi a moda hippie, né? Se não me engano. Não, Foi sim. foi nos anos 70, né? Anos Pronto, 70, final dos 70 e início dos 80, pronto. eu acho. Aí, tipo, a galera seguia um padrão de moda ou de estilo de vida até o final dos anos 70 do mesmo jeito. Aí algum dia alguém apareceu e disse, ah, não, vou mudar isso aqui e vou começar a ser paz e amor, né? Com a filosofia hippie e tal. E aí, tipo, essa pessoa passou a ser a pessoa diferente
daquele estilo de vida, né? E aí outras pessoas aderiram, até que ficou uma coisa meio que normal, porque muitas pessoas já, normal entre aspas, né? Porque muitas pessoas já tinham aderido, e aí, tipo, hoje em dia, quando a gente fala coisa hippie, a gente nem acha mais tão estranho, porque a gente sabe que foi uma moda da época, né? E em toda essa... E ele vai falar que em todas as gerações, em todas as épocas, sempre existe alguém que quer ser diferente. Tipo, a gente tá aqui normal, aí tipo, a pessoa, vou pintar aqui o cabelo de rosa choque, que é pra ser diferente. E ele vai falar disso. Pra que cause um impacto, né? As pessoas querem causar um impacto quando as outras sejam ela. É basicamente isso. Aí ele também faz uma pergunta que o que é autêntico e verdadeiro. E o que é? Quem? Lucas, Amanda. Qual é a nossa base para definir o que é autêntico, o que é verdadeiro, o que é único nesse sentido? Lucas? O Lucas botou só um grande dia ali. Eu não sei, Galvão, não sei, Galvão. Galvão. Eu diria Casa Grande, eu não sei, Galvão. Galera, porque eu tava aqui auxiliando aqui a mãe na reunião de Zoom dela. Mas, ó. Pera. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Voltei. É que eu tava só auxiliando aqui. Mas, ó, a questão que a gente vê né, que ele traz esse questionamento de, tipo, o que é que... Porque a gente vê a cultura, né? Não vou pegar assim a ideia da cultura. A gente vê sempre uma luta por ter algo diferente. Por exemplo, os vídeos hoje na internet que fazem sucesso são ou os que são extremamente bons ou os que são extremamente ruins, né? Ou os que são extremamente loucos. Do tipo daqueles desafios que o cara vai... Tipo, tem muitos vídeos da Storytelling agora nos recomendados que é um programa que passa lá que os caras, eles são dois caras, né? E eles vão atrás de animais que são tipo peçonhentos que tem veneno, né? Tipo, eles têm um certo tipo de veneno, mas que, tipo, não chegue a matar o ser humano, tipo, causar uma paralisia, alguma coisa assim do tipo. E eles vão atrás para que esses animais piquem eles, entendeu? Misericórdia. Aí, tipo, qual o sentido disso? O cara ele chegou num canto lá, aí pegou um ouriço, né? Um ouriço do mar. Aí botou ele no aquário, aí pegou a mão dele e enfiou nos coisas do ouriço. Sim. Até ele sentir o veneno, né? Ele disse, eu vou até o final que é pra o veneno ser injetado. Aí eu fiquei tipo, como assim, velho? Que... Aí Não, ele teve uma paralisia. Depois que ele coisou, por alguns segundos ele ficou paralisado. sim. Então você percebe que as pessoas elas querem algo que seja único, né? Só que quando algo único se torna muito popular, ele deixa de ser único, né? Que é isso que você estava acabando de falar, de você ter toda aquela questão de alguém lança uma moda para ser diferente, a moda hippie, a moda punk, a moda não sei o quê, e aí todo mundo entra nessa onda e aí deixa de ser algo de autenticidade e se torna mais um modelo. E sempre surgem coisas novas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Se eu não me engano, a moda do momento agora é aquela galera que pinta o cabelo. Só as mechas de lilás, azul. Já vi alguns. Pois é, tipo, eu já... Assim, no começo também eu com via migrante. só... No começo eu via só algumas meninas. Eu vi só algumas meninas. Aí, tipo, agora alguns caras também que tem o cabelo grande também estão fazendo. Aí, tipo,
já virou algo que é comum, né? Não é mais já uma coisa que é autêntica, que é É. diferente, né? E aí é que entra o ponto, né? Tipo, cada um de nós, como seres humanos, nós somos únicos, né? A gente tem coisas que são únicas de nós. Temos impressões digitais que são únicas, temos olhos, né? Que é aquela questão da íris, né? Que o pessoal até faz aqueles, pelo menos no filme, né? De segurança, o cara põe o olho, mas tem agora no celular também. Próprios celulares, né? Você tem a íris única, você tem o seu rosto que é único, embora às vezes você seja muito parecido com outras pessoas. Então, tipo, a gente tem nós somos únicos, nós temos características e desejos, gostos e várias coisas que são únicas de nós, e a gente agora entende que a autenticidade não é simplesmente entrar numa moda nova ou fazer uma rebeldia contra um contexto cultural opressor, porque às vezes também acontece, né? Tipo, a gente expressa nossa autenticidade lutando contra aqueles movimentos que tentam tornar a gente igual, né? Tipo, como se fosse uma fábrica onde constrói pessoas, e a gente tem vários movimentos que lutam contra isso. Sim. Mas a Bíblia fala sobre a importância individual, né? De quem nós somos. Tipo, ela fala sobre autenticidade no sentido de não simplesmente de você fazer algo que ninguém faz, ou melhor ou pior, como a gente vê hoje, mas ela fala muito sobre, tipo, a sinceridade em reconhecimento, e o seu pensamento e as suas ações serem autênticas no sentido de você fazer coerentemente, né? Tipo, a gente às vezes fala, inclusive, nesse sentido, a autenticidade, né? Eu, pelo menos aqui em casa, sempre ouvi meu pai falar muito sobre pessoas autênticas, não no sentido de elas terem algo diferencial, mas no sentido de elas não quererem ser pessoa X ou pessoa Y, mas elas serem quem elas são, né? Em palavras, em ideias, em comportamento. E aí eu acho que esse sentido a gente pode pegar muito do que a lição vai querer tratar, né? O exterior e o interior. Você ser quem você é por dentro e por fora. Ter seus desejos e saber relacionar-se com eles, né? Sim, o que eu vejo muito hoje em dia também é a questão de, entrando na política, né? Partido A e partido B. Tipo, as pessoas se agarrarem a isso como como tu falou, né? A questão de lutar pelos direitos e tal. Mas, tipo, meio que a galera ficou a um nível tão extremo que abraçou aquilo ali como uma verdade, e que se outra pessoa se opor a qualquer ponto daquilo ali, é porque a outra é errada. E, tipo, basicamente isso. Não sei, eu tava formando aqui uma ideia, mas eu não consegui. Eu vejo muito também nesse sentido de, às vezes, a gente defender um posicionamento, não só na questão, não só na questão política, mas nós temos posicionamentos e faz parte de nós, seres humanos. Nós temos que pensar e ter um norte na nossa vida, né? A gente pesquisa, a gente acha coisas, no sentido de não achar, de procurar, mas de pensar e dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Querendo ou não, não dá para fugir disso, mas às vezes a gente tem que reconhecer que existem formas, né, de buscar, de se aprofundar para saber quais vão ser as nossas bases, né? Buscar as bases mais corretas, estar sempre disposto a pensar. Eu estava vendo hoje, essa semana, um dos podcasts do Terceira Margem do Rio, né, enquanto eu arrumava umas coisas aqui de casa. E você pode pesquisar aí, é o Vinde e Arrazoemos, né? Que eles estão conversando e eles falam, tipo, a Bíblia, né? Nós temos a Bíblia. A Bíblia, Deus apresenta as leis, mas ele não aplica a todas as situações as leis dele. Ele dá o princípio. E aí tem diversas histórias na Bíblia onde pessoas chegam para Deus e aparentemente não concordam com a lei. Tipo, nós temos a história do bom samaritano, né? A história do bom samaritano é o quê? O sacerdote e o levita passam a largo daquele rapaz que estava
morrendo, né? Tava como morto, como se estivesse morto, mas não estava, e é um bom samaritano, né? O samaritano que vai lá e ajuda e leva. Mas, assim, a lei dizia que o levita e o sacerdote não poderiam se tornar impuros em contato com corpos mortos, né? E aí, eles vendo o corpo como se estivesse morto e passando direto, eles não estavam quebrando a lei, né? Em teoria, né? A letra da lei, né? De tipo, não podiam encostar em quem estivesse morto. Mas como o cara não estava morto, mas parecia, entra aquele negócio, né? Tipo, eles poderiam ter ido ver, chegar mais perto, ter tentado fazer alguma coisa para saber se realmente estava ou não. E aí é que entra o ponto. Às vezes a gente pensa que os nossos pensamentos são a verdade e a gente não está disposto a pensar, a ouvir, a questionar crenças, questionar pensamentos, buscar a verdade, né? Isso faz parte de nós, deve fazer. E às vezes a gente não está disposto a isso. Então, às vezes, até as pessoas se tornam cumpridores da lei, né, da justiça que há na lei, sem cumprir a lei, vamos dizer assim. Tipo, agora puxando para o sentido bíblico, né? Por que os fariseus eram sepulcros caiados? Eram chamados, né? Porque eles cumpriam a justiça que estava ali na lei de alto a baixo, mas o princípio que trazia dentro da lei, eles não estavam cumprindo, não estavam buscando compreender. E Jesus vem para mostrar exatamente essa questão de, tipo, você tem a lei, você tem os princípios da lei, e você tem que entender que a lei é o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E tudo aquilo é uma forma de ensinar a amar ao próximo como a si mesmo e a colocar Deus como principal na nossa vida, né? Então a gente tem toda essa questão, e a autenticidade bíblica vai entrar nesse meado aí de conhecer a verdade, compreender a verdade e buscando sempre a verdade, né? Agir coerentemente entre o que eu sei, o que eu penso, aquilo que eu faço em resposta, né? Não adianta eu dizer eu aceitei a Jesus e não viver como isso, ou viver como se eu tivesse aceitado Jesus, mas dentro de mim eu não mudei nada, né? É só a minha aparência que está externa. Isso me fez pensar numa coisa, na questão da mudança interior e exterior, que é justamente o tópico de segunda e terça. A questão do interior, ele vai falar aqui sobre, ele bota até um versículo, né, em Provérbios 4:23, diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Assim, cadê? Deus diz, né, darei a vocês um coração novo, porque porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e darei um coração de carne, porei meu espírito em vocês. Mudança interior, né? Quando a gente vai lendo a palavra, vai se relacionando com Deus, ocorre essa mudança interior. Inclusive, vai tocar no ponto que o Jean falou, que é de questionar. Porque, tipo, se a gente não questionar, a gente não tem como aprender coisas novas, retirar coisas que a gente pensava que ser verdades e não são. E aí vai a questão da mudança interior. Se a gente não pensar, se a gente não estiver aberto a pelo menos escutar o que outras pessoas dizem na visão delas, a gente não tem como saber se aquilo que ela está falando é realmente verdade ou mentira. A gente não tem como acrescentar ou retirar coisas da nossa vida que são boas e ruins, respectivamente. Só posso falar rapidão duas coisas. Tem uma que temos aquele texto tradicional, né, de Isaías 1, Deus falando, e depois fala, vim depois e arrazoemos, né? Tipo, vocês estão entendendo? Vamos conversar, vamos discutir, vamos entender o que está acontecendo, né? Deus sempre buscando esse diálogo. Todas as vezes que alguém peca, alguém se afasta de Deus, é Deus quem busca, Deus quem vai atrás, é Deus quem resolve a situação. E é Ele quem quer um relacionamento. E aí a gente tem uma frase, eu não lembro agora de quem mas era tipo, você acredita naquilo que você diz ser a verdade. É porque você pesquisou, você foi atrás, você compreendeu que é a verdade, ou porque disseram para você que essa era a verdade, né? Uhum. Às vezes a gente ouve muito, né, de tipo, essa é a verdade, mas e aí, eu fui atrás de ver se era mesmo?
Eu pesquisei, eu estudei, eu reconheci que não. Essa é a verdade. Sim, exatamente isso. E aí parte para a questão da mudança exterior, que é meio que uma consequência, né? Porque se você muda por dentro, automaticamente você vai viver de uma forma diferente no exterior, que era uma coisa que Jesus estava batendo ali na tecla dos escribas e fariseus, que era a questão de que Jesus mesmo falou, olha, vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora são também bonitinhos, mas por dentro é tudo morto. E tem que haver essa mudança também exterior. Eu ia falar alguma coisa, agora esqueci. Peraí. Enquanto você pensa aí, tem uma... no curso de teologia teve uma matéria que era filosofia e cristianismo, né? E aí a gente estava falando sobre cosmovisão, né? Cosmovisão é a nossa visão de mundo, como a gente vê as coisas, como a gente compreende. E aí a gente tem a nossa cosmovisão, que é algo mais tipo da nossa mente, nosso pensamento, né? Como é que a gente enxerga as coisas. E nós temos as nossas atitudes, né? Tipo, as nossas ações baseadas sempre na nossa visão de mundo. Nós agimos, né? Nós nos movemos baseado naquilo que a gente compreende ser o mundo, compreende ser a verdade, enfim. E aí o que acontece? Deus, normalmente, a grande maioria das vezes, eu acho que todas, Deus trabalha na cosmovisão. Ele trabalha no nosso pensamento. Eu não lembro de nenhum que ele trabalha diferente. Mas Deus trabalha em conversar, em falar, em mostrar qual é a verdade. E essa conversão de pensamento gera as boas obras, né? A pessoa muda, né, sua vida, o seu agir. A gente tem o BBB, vamos dizer assim, que é o Believe, Belong and Behave. Então a gente tem a ideia do acreditar, do pertencer e do comportar-se como, né? Na vida do cristão. Normalmente o que acontece é que o cristão, ele crê em algo, só que aí você pode pensar, ou primeiro ele vai pertencer e vai crer e vai se tornar, né? Vai comportar-se como, ou a gente pensa que ele vai crer, ele vai pertencer à comunidade, porque ele creu, né? Normalmente isso que é o caminho mais legal. Ele crê, ele pertence à comunidade, então ele começa a se comportar diferente. Sendo que às vezes a gente quer que a pessoa, para ela provar que ela creu, ela tem que se comportar do nosso jeito para então ela poder pertencer à nossa comunidade. Então Jesus, ele trabalha muito nessa ideia de tipo, você crê, e você crê de verdade, você vai comportar-se. E por isso que ele era, aparentemente, o cara que causava mais problema, né? Porque comia com prostitutas, com cobradores de impostos, com as pessoas que eram os excluídos, né? Os oprimidos da sociedade, antes de eles aparentemente começarem a mudar as obras, né? Jesus, ele fazia eles se sentirem parte. Eles criam, eles se sentiam abraçados, então eles mudavam. Zaqueu, ele conheceu ali Jesus fez ele fazer parte. Então ele começa ele muda, né, de vida e diz, olha, eu vou devolver tudo o que eu roubei 4 vezes mais e vou dar para os pobres e tal. Então a gente tem toda essa questão e pera que agora sim. E aí a gente tem essa atuação de Deus na nossa cosmovisão, né, no nosso pensamento, para mudar as nossas ações. E normalmente Satanás faz o trabalho oposto, né? Ele faz a pressão nas nossas ações para mudar o nosso pensamento. Tipo, você crê em Deus, então o que é que ele vai fazer? Ele vai te expor a diversas situações, a grupos de pessoas que vão te influenciar com todas as forças para você agir diferente daquilo que você crê. E aí, naturalmente, você começa a achar aquilo normal, e aí você para de crer porque você se esfriou, né? Por exemplo, eu tenho amigos que bebem, que fumam, que são promíscuos e tal. Eu me converti, mas eu não mudei as minhas amizades ainda. Eu estou ali com eles, ainda não me senti incomodado com isso. Então, aquela pressão dos meus amigos, do que eles fazem, vai, de pouco a pouco,
trazer a minha visão de mundo anterior à conversão. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo, o interior e o exterior. A gente tem que trabalhar sempre nos dois. O exterior vai ser mais fácil trabalhar quando o interior tiver trabalhado, né? Então a gente muda o pensamento e naturalmente o exterior vai voltando. Mas também tem que ser fortalecido, porque senão as pressões no exterior moldam o interior. Então a gente vive nessa via aí de mão dupla, de um puxando para o lado, de um puxando para o outro. E a gente... Esse é o grande conflito, né? Resumindo, né? Esse é o grande conflito. Acho que eu estou viajando já nas ideias aqui, não sei se eu estou sendo entendido, Sim, mas sim. esse é o grande conflito. É um conflito muito louco. É um conflito muito louco. Exatamente isso. Eu entendi, cara, o que você estava dizendo. Só um minutinho. Não, é basicamente isso que tu falou. A parte quinta, né? Que Deus, ele é o Senhor do interior e do exterior. Tipo, quando Deus muda o nosso interior, assim, que a gente se permite deixar ele moldar o nosso interior, eu creio que o exterior vai ser uma consequência disso e também vai ser moldado conforme o nosso pensamento, né? Então, assim, tem que ser trabalhado os dois e sempre levar em consideração que não é a gente que muda, nem o de dentro, nem o de fora. A gente pode mudar o de fora, né? Fingir isso é uma coisa, mas Deus é quem muda verdadeiramente a nossa parte de dentro. Exatamente. Inclusive, a gente tem detalhes na Bíblia, né, do que são coisas, por exemplo, que Deus se importa muito que a gente não faça, né, a partir do momento que a gente tem o costume de dizer, beleza, você mudou o seu interior, você conheceu a verdade, você está conhecendo a palavra, está estudando, está se aprofundando, beleza. Então, a gente, às vezes, cobra uma mudança exterior específica, né, que envolva formas. Só que na Bíblia a gente tem as questões exteriores que são mais... que Deus pede que a gente mude mais na questão por exemplo, o Tiago fala muito, né, do controle da nossa língua, né, por exemplo, aquilo que a gente vai falar. Tipo, o Tiago ali diz, cara, cuidado, você tem que controlar, né? A língua é o lemezinho lá do navio. Navio grandão, um negocinho bem pequenininho faz ele mudar de direção. Esse é o poder da língua. Então, tipo, a gente tem várias partes da Bíblia que brigam com os cristãos que se dizem conversos, mas que falam mal uns dos outros, brigam uns com os outros, não se envolvem, não cuidam uns dos outros. Então, tipo, essa mudança exterior é sempre a que Deus bate mais a tecla em cima. A expressão do nosso amor. Como é que a gente expressa o nosso amor pelo outro? Quem não ama, né? João fala, primeira carta de João, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa expressão exterior, a que vem normalmente primeiro com a nossa conversão, com a nossa mudança de pensamento, é a expressão do amor. E essa Deus cobra bastante. Que se a gente verdadeiramente busca a Deus, se a gente está verdadeiramente se relacionando com Deus e deixando Ele agir em nós, né? Porque as mudanças, o querer e o efetuar é dele, pouco a pouco a gente vai agindo diferente, né? A gente vai começar a se importar com os oprimidos, a gente vai começar a se importar com os sofridos, vamos querer fazer o foco, né, de todo o evangelho. Isaías fala muito disso, de libertar os cativos, né? E não só para a questão messiânica, mas de Isaías 58, sobre o jejum que Deus pede, não é simplesmente ficar sem comer lá e pedindo que Deus ouça a nossa oração, mas que a gente leve o evangelho, né, ajude pessoas, ame pessoas. Então isso são alterações externas, né, alterações das nossas ações que Deus acha extremamente importante. Que às vezes a gente esquece, né? A gente prefere que o cristão convertido entre na forma e não haja coerentemente. E aí a gente tem várias pessoas, e eu falo por mim, por muito tempo eu estava na forma de um crente, mas meus pensamentos mesmo, as minhas ações eram incoerentes, mas eu estava na forma, no molde, né? Então a gente tem que lutar contra isso, porque Deus na Bíblia ele luta muito contra isso, contra os sepulcros caiados, que externamente estão na forma, mas que dentro tem corpos mortos.
E aí, para encerrar aqui a minha fala, tem a visão de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, né? Sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito nós somos ossos secos. E só com o Espírito nós ganhamos uma nova vida e aí podemos, através desse reavivamento, trabalhar mais diretamente e mais coerentemente na obra que Deus nos chama, né? Esse é o ponto, buscar o Espírito de Deus na nossa vida, porque aí as nossas ações serão diferentes. Porque teremos a vida, e a vida é em abundância, né? Foi isso que ele quis nos trazer, que Jesus quis nos trazer. Amém. E a parte de sexta, né? Para complementar que tudo que foi dito aqui, que é ter Cristo no coração, né? Ele vai mostrar aqui alguns trechos de Caminho a Cristo, da página 46 a 48, e vai dizer que, tipo, Deus, ele não impede de que suas criaturas sejam felizes, né? Pelo contrário, o céu todo, ele trabalha... Peraí, só um minuto. O céu todo, ele trabalha para fazer o ser humano feliz, né? O propósito de Deus é dar paz e descanso a todos os que vão a Ele em busca do pão da vida. Ele tem até um trecho aqui bem interessante que fala assim: muitos perguntam, como devo fazer entrega do próprio eu a Deus? Como... né? Essa é a pergunta. Você deseja se entregar a Ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado pelos hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como as palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições, mas você não precisa se desesperar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade, que não está no homem, né? Está em Deus. A gente tem que escolher estar ao lado de Deus e Ele que nos vai dar essa força, né, de vontade. Aí mais para frente ela vai dizer assim: é correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Então, tipo, se eu só apenas desejar ser bom, fazer o que é certo e não fazer, não tem valor, porque ficar apenas ali no desejo, na vontade, né? E por fim, ela fala: entregando a vontade a Cristo, com você se une com o poder que está acima de todos os outros. Obterá a força do alto para permanecer firme e pela constante entrega a Deus será capacitado para viver a nova vida, a vida da fé. Amém, né, mano? Amém. É isso aí, cara. Só em Deus a vida é vida plena. Só através de Cristo, né, a gente é reconciliado e é transformado. E a gente nunca deve esquecer isso, né? E nele a gente vence. A vitória dele, né, vem pra gente. Amém. Pode orar aí, Lucas, Jean, Amanda, quem puder. Ô, Lucas, ó, mano, né? Falei demais já hoje. Arrocha aí, Lucas. Ora pra nós. Oh, vamos lá, chefe. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um culto de recapitulação à escola sabatina. Que o Senhor possa nos conduzir nesse restante de sábado e que nós possamos aplicar o que nós aprendemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Então é isso, galerinha. Vou parar aqui a gravação. Até o próximo vídeo. É nóis.